Olá, boa noite a todos. Mais uma vez aqui nos encontramos para mais um trabalho de aprendizado da doutrina espírita, contando com a presença de todos vocês. Vamos chegando aí com Elisângela, Daniela, muito boa noite. Cima S4, eu não sei como é o nome, mas seja bem-vinda também, boa noite. Caroline, né? Natália também, o nome invertido, Nena, Givanete, Manuel, Sócrates, muito boa noite a todos, Fátima, Ivana. Vamos fixar aqui o tema de hoje, enquanto vocês vão chegando aí. O tema de hoje vai ser Conhecendo a Doutrina Espírita. Conhecendo a Doutrina Espírita. Todo mundo chegando aí, muito boa noite a todos, viu? Que eu não estou vendo chegar aí, Luciano, Beth, Bia. Só estou fixando o tema agora e não consigo ver ao mesmo tempo. Solange também chegando aí, Eliane. Conhecendo a Doutrina Espírita. Então, conforme vocês estão vendo aí, o nosso tema de hoje, Conhecendo a Doutrina Espírita. Todos muito bem-vindos. Luciana, Solange, Eliane, Fox Revelações, sejam todos bem-vindos. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece inicial, para a gente ter mais uma noite de estudo, mais uma noite de oração, de trabalho. Vamos à nossa oração então, lembrando de colocar o nosso copinho d'água do lado, para o final da prece final a gente poder tomar essa água fluidificada. Vamos à nossa oração. Divino Mestre e amigo Jesus, amigo incondicional de todos nós, mais uma vez aqui voltamos, querido Mestre, para esse encontro de educação, de aprendizado, de oração, a fim de aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre o seu Evangelho, pedindo que o Senhor nos ajude a dilatar cada vez mais a nossa capacidade de compreensão, para levarmos conosco para o dia a dia lá fora esses conhecimentos que nos ajudam a enfrentar os desafios, os obstáculos, as dificuldades da vida de todos nós. Pedir pelos nossos lares, pelas nossas famílias, por aqueles que passam por dificuldades, por aqueles que estão sentindo o peso das responsabilidades, o peso dos desafios. Pedir que o Senhor nos ajude, nos anime, nos dê coragem, esperança, fé, para continuar a nossa caminhada, sem desistir jamais, procurando sempre o seu exemplo como norte das nossas vidas. Pedir por aqueles que nos acompanham, nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, aqueles que torcem por nós, para que consigamos realizar o nosso planejamento dessa encarnação. Pedir também por aqueles que nos perseguem, por aqueles que são atraídos pelas nossas fraquezas, nossos erros, nossos vícios, nossas dívidas. Pedir pelos enfermos, pedir por aqueles que estão pensando em tirar a própria vida, aqueles que estão angustiados, deprimidos, infelizes. Muito obrigado, Jesus amigo, por mais essa oportunidade e dá-nos a sua bênção e a sua proteção hoje e sempre. Muito bem, mais gente entrou aí.
Deise, Márcia, Cláudia e mais gente aí que eu não pude ver, mas sejam todos bem-vindos, a todos muito boa noite. E vamos ao nosso tema de hoje, que é conhecendo a doutrina espírita. A gente tem abordado alguns temas básicos, introdutórios, e considerando que algumas pessoas que estão frequentando as lives, elas podem não ter um conhecimento da doutrina espírita. E nós, dessa forma, aos poucos a gente vai passando esses conhecimentos, que é muito importante para quem está chegando e muito importante também para aqueles que já são espíritas, aqueles que já são veteranos, que vez por outra é importante a gente rever, repensar, refletir sobre as consequências da doutrina espírita. Pois bem, a primeira coisa que nós podemos colocar é: por que a doutrina espírita? Qual a necessidade de ter a doutrina espírita? Não é? A gente já não tinha tantas religiões. Praticamente nós tínhamos duas ou três grandes tendências religiosas no Ocidente. O Oriente tem muitas religiões, né? Porque o Oriente é muito mais antigo, baseado nas religiões orientais. A gente tem aí uma dúzia de religiões grandes e pequenas, ou mais. E nós temos aqui no Ocidente o cristianismo. E o cristianismo aqui no Ocidente se bifurcou, se desdobrou em dois grandes braços. O cristianismo no Ocidente tem dois grandes braços, que são o protestantismo, chamados os evangélicos, porque são muito focados no Velho Testamento e na reforma da igreja. Esse é o braço do protestantismo. E tem um outro braço, que é o do catolicismo. O cristianismo se desdobrou nesses dois grandes braços. Nós comentamos em uma outra palestra que houve um desgaste muito grande dessas correntes religiosas, e que levou ao materialismo, levou a um ceticismo muito grande em relação às religiões. Então, esse ceticismo, a partir dessa revolta, da imposição da religião na própria ciência, na vida das pessoas, condenando, absolvendo, privilegiando uns, condenando outros. Então a sociedade, de certa forma, se rebelou contra isso, sobretudo a ciência, e deixou um vazio muito grande. Então o que acontece? O Espiritismo ele vem exatamente nesse momento em que a humanidade precisa realinhar suas concepções religiosas, porque a religião ela faz parte do ser humano. A religião está presente na essência do ser humano. A religião, alguns sociólogos dizem que as religiões são uma necessidade social criada pelo homem. Não, a religião é uma necessidade do espírito. Os antropólogos já identificaram muito na antiguidade que em todos os povos, sem exceção, há uma nítida necessidade dos homens de se comunicarem com o seu Criador. Isso é a necessidade da religião. Para o homem moderno não é diferente. O homem moderno ele também sente essa necessidade. E as religiões cumprem esse papel. Só que como houve esse problema que nós acabamos de falar, esse descrédito gerou esse ceticismo. A doutrina espírita veio exatamente ocupar esse espaço. A necessidade dela. E Jesus diz que estava previsto, ele sabia que depois de 20 séculos aí da sua, ou quase 20 séculos da sua vinda aqui enquanto espírito encarnado, ele sabia que nós estaríamos no nível de maturidade que precisaríamos de uma revisão dos seus postulados, daquilo que ele deixou. Então ele diz lá em João, em alguns momentos do Evangelho de Jesus, ele diz que vai mandar um Consolador prometido, um novo revelador, um novo paráclito, aquele que vos fará relembrar tudo que eu ensinei, palavras de Jesus, e vos dirá muito mais, porque vocês terão condição de entender. Então o Espiritismo vem exatamente atender a essa demanda de uma compreensão mais clara, desapegada dos dogmas, desapegada dos adereços que a humanidade criou. Essa é a necessidade da doutrina espírita. Por que ela é necessária? Para a gente poder ter uma religião mais de acordo com a nossa razão, com a nossa maturidade espiritual que nós já alcançamos.
E como é que a doutrina espírita é organizada? A doutrina espírita, na forma, ela é organizada em alguns livros. O principal livro da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. É um livro composto de perguntas, são 1018 perguntas, escritas por Kardec. Kardec compilou essas perguntas, né, e colocou essas perguntas numa sequência lógica, dividida em assuntos, em blocos de grandes assuntos, né, e essas perguntas foram submetidas aos espíritos. Não só a um espírito, mas a vários espíritos através de vários médiuns. Então Kardec fazia a pergunta e os espíritos respondiam. As respostas, Kardec também passava pelo crivo da razão. E aí tem uma primeira característica. Antigamente, quando os espíritos se manifestavam, os homens escreviam aquilo que os espíritos diziam, mas não criticavam, não passavam pelo crivo da razão, não questionavam. Bastava que foi um espírito que disse, então aquilo é uma verdade intocável, irredutível. Isso foi um grande erro que nós cometemos na nossa religiosidade tradicional. Então Kardec foi o primeiro a questionar aquilo que vinha dos espíritos. Daí porque a gente diz que a doutrina espírita ela é a ciência também. Porque Kardec, quando recebia a resposta de uma pergunta, ele questionava e fazia a mesma pergunta a outros espíritos através de outros médios para ver a coerência da resposta. E ele fez isso com as mais de 1000 perguntas, questionando. E os espíritos não achavam ruim isso, pelo contrário. Os espíritos recomendaram que fosse assim. Os espíritos disseram, se um espírito não achar bom que você esteja fazendo isso, Kardec, esse espírito não é digno da sua confiança. Vou dizer de novo. Kardec perguntou, será que os espíritos não vão se incomodar que eu fique questionando a resposta? Perguntando mais de uma vez a mesma pergunta com outras palavras, para ver se pega numa fria, num deslize? Aí os espíritos disseram, não, se algum espírito reclamar da sua lógica, se algum espírito reclamar porque você está questionando a resposta, esse espírito não é digno da sua confiança, não é um espírito superior, não é um espírito elevado. Isso deu a Kardec uma segurança muito grande, porque até então ninguém questionava. Veio dos espíritos, veio do paranormal, do sobrenatural, todo mundo assinava aquilo na pedra. Era uma palavra que ninguém podia discordar. Então a gente dizia que vinha de Deus. Não, não vem de Deus, vem dos espíritos. E quem são os espíritos? Os homens. Obviamente que eu tenho espíritos esclarecidos, espíritos superiores e também espíritos enganadores. Então Kardec se precaveu em relação a isso. Então a origem da doutrina espírita, ela é organizada dessa forma. O principal livro é o Livro dos Espíritos, depois vem o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Céu e o Inferno, Obras Póstumas. São os livros, né, o que é o Espiritismo, são os livros básicos da doutrina espírita. Mas todos eles estão girando orbitam em torno do Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita. Isso é na forma, mas na essência, a doutrina espírita ela é ciência, religião e filosofia. E não dá para ser só ciência. Alguns espíritas, em algum momento, quiseram ter uma doutrina espírita só de ciência, só para descobrir cientificamente no laboratório as questões de ordem espiritual. Então, houve um momento em que a doutrina espírita foi advertida de que não poderia haver uma doutrina espírita científica, uma doutrina espírita filosófica e uma doutrina espírita religiosa. Não, a doutrina espírita é uma só. Ela tem tríplice aspecto. Ela se sustenta em 3 pilares. O pilar científico, que é esse da lógica, esse questionamento que Kardec fez, né? esse submeter ao crivo da razão cada resposta, cada movimento de construção da doutrina espírita. Isso é o lado científico. O lado filosófico são as implicações que a doutrina espírita traz na compreensão da vida, do mundo. Então, se eu digo que a reencarnação existe, e eu comprovo pela ciência, como Kardec o fez, quais são as implicações disso? E daí, se a reencarnação existe, o que é que muda na minha compreensão do mundo? Esse aspecto das consequências é o aspecto filosófico. E eu tenho também um aspecto religioso, que é descortinar e esclarecer a relação da criatura com o Criador, dos espíritos com Deus.
compreender melhor o que é que significam, o que é que nós significamos, qual é a nossa relação com Deus. Esse é o aspecto religioso da doutrina espírita. Então, nós vemos aí, sob a forma, ela é composta de 5 livros, cujo livro básico é o Livro dos Espíritos, e na essência ela é composta de 3 bases, 3 sustentáculos. A ciência, ela é filosofia e ela é também religião. Quem foi que organizou tudo isso? Kardec e os espíritos. Kardec ele foi o organizador dessa doutrina, ele sistematizou, ele deu uma característica de ciência, de código, né? Ele sequenciou as coisas, organizou os assuntos, né? Fez uma razão, criou uma razão, uma compreensão racional daquilo que os espíritos diziam. Então ele foi o organizador, mas não o criador. Muita gente diz que a doutrina espírita é kardecista. Não existe kardecismo, existe doutrina espírita. O termo kardecista nasce dos espíritas que não têm a compreensão clara da história do espiritismo. Se alguém disser que é kardecista, ninguém condene, nem ache ruim, nem chame atenção. É apenas falta de conhecimento, mas ele quer dizer que é espírita, dizendo que é kardecista. Mas quais os espíritos que dirigiram a organização da doutrina espírita? Então, quando Jesus disse que ia enviar um Consolador prometido, né, conforme está escrito lá no Evangelho, Jesus disse que não ia mandar mais um homem, porque veio Moisés, veio Jesus, e ele disse que a terceira revelação não era mais um homem, não teria uma personificação de ninguém. A terceira revelação seria dada, né, ela ficaria em comunidade eternamente, nada iria destruir, essa entidade não seria crucificada, ela não seria morta como nós o fizemos com ele. Então, essa entidade é uma entidade coletiva, né? É um grupo de espíritos elevados que vão dirigir a organização da doutrina espírita por meio de Kardec, que é um desses espíritos, só encarnado. Kardec é um desses espíritos que recebeu essa missão, né? Os demais continuaram no plano espiritual e organizaram, ajudaram Kardec, advertiram Kardec, orientaram, corrigiram em alguns momentos os passos que Kardec queria dar, pediram para reler alguns trechos, reescrever alguns trechos da obra. Esses espíritos são os espíritos que ajudaram Kardec a organizar a doutrina espírita. Se nós quisermos perguntar quem são os autores da doutrina espírita, são os espíritos. Alguém pode perguntar, mas me dê um exemplo de quantos espíritos, de quais eram esses espíritos, quem eram esses espíritos? Então nós temos aí que, olha aí, alguém está dizendo que o áudio está pausando e travando, o áudio está cortando. Deixa eu ver aí se está ok. Travando, a Elisângela está dizendo que o áudio está travando. Está travando, né? Pegue o fone de ouvido, por favor. Vamos colocar aqui o fone para ver se melhora, né? Mas vamos continuar aqui, está travando ainda. Isso, Giovanni está dizendo que está travando. Rosa Flor também. Jaqueline Guimarães, boa noite. Estão me ouvindo? Não, continua travando, não é isso? Aqui também está travando. Eu vou tentar botar aqui o fone de ouvido para ver se melhora. Melhorou? Mas de qualquer maneira eu vou usar o fone de ouvido aqui para ver se melhora. Vamos lá, aqui voltou lá agora, voltou então, né? Nós estávamos dizendo, quem são esses espíritos que ajudou Kardec a organizar, o que ajudou o Kardec a organizar a doutrina, né? Quem são esses espíritos? Então, Sócrates, Platão, Fênelon, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Luís, são alguns espíritos, né? Tem mais espíritos, que eu me lembro agora, são alguns espíritos que ajudaram a Kardec a organizar a doutrina espírita. Travando de novo, Rosana está dizendo aqui que está travando, poxa vida. Eu vou tentar mudar aqui a minha rede interna para ver se melhora. Aguarde só um pouquinho que eu vou tentar mudar aqui a nossa rede interna, só um instante.
Vamos ver agora se melhorou. Vamos ver se melhorou. Eu mudei aqui a minha rede para ver se melhorou, viu, gente? Continua travando ainda, né? Dessa internet já eu mudei para o G, já mudei para a minha Wi-Fi aqui interna. Melhorou. Continua travando, poxa. Continua travando, gente. Que pena, viu? Vamos ver se a gente consegue desativar os comentários. Deixa eu ver aqui. Para desativar aqui os comentários. Não melhorou ainda, né? Como é? Eu vou voltar para a rede Wi-Fi, viu, gente? Só um instantinho que ficou. Eu botei no 4G, ficou pior. Só um instantinho. Infelizmente, de vez em quando acontece isso. A gente tem que ter paciência. Eu vou mudar aqui e vou mudar minha rede. Melhorou agora? Está melhorando? Ok. Então vamos voltar. Obrigado a vocês aí pela paciência. Acontece isso de vez em quando. Obrigado pelo feedback também. Então nós estávamos dizendo que foram esses espíritos que ajudaram Kardec a organizar a doutrina espírita. Então eu vou repetir porque talvez tenha... Que espíritos são esses? Não é Sócrates, João Evangelista, o apóstolo, né? Santo Agostinho, São Luís, são alguns espíritos que estavam lá presentes, organizando esse Consolador prometido, ajudando a Kardec a fazer todo o seu trabalho de organização da doutrina espírita. De novo, acho que de novo continua travando. Poxa, hoje a gente vai conviver com essa paradinha aí. Conectando. E agora, como é que está? Como é que está agora? Estão conseguindo ouvir? Não, ou continua travando? Ok, travando, não. Ou continuando. Como é que está? Está chegando? Está chegando? Está ok? Vamos ver se a gente consegue. Parece que hoje não vai ser legal, mas vamos fazer o que é possível aqui. Obrigado de novo. Desculpem a todos aí. Mas vamos continuar nosso trabalho. Bom, então, nós já vimos aí, né, como foi usada a doutrina espírita. Agora a gente vai fazer o seguinte: o que é que preconiza a doutrina espírita? Né? O que é que ela diz? O que é que a doutrina espírita diz sobre as questões da vida? Então, a doutrina espírita é a questão de Deus, por exemplo. O que é que a doutrina espírita diz de Deus? Primeiro, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, olhe bem, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é a pergunta número 1. Kardec pergunta: o que é Deus? Ele já não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Porque ele sabia de antemão que não se podia dar uma definição de Deus como se Deus fosse um sujeito como eu, como você. Que era a compreensão que nós tínhamos culturalmente, tradicionalmente. A gente tratava Deus como se Deus fosse um velhinho de barba, né? Aquele velhinho, aquela pessoa, então aquele tirano, aquele rei que ficava com no seu trono julgando a humanidade. Kardec já sabia que não era assim. Então ele pergunta: o que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é o Criador. É a causa primeira, inteligência primeira de todas as coisas. Olha, é a causa, a inteligência primeira de todas as coisas. Ponto. Os espíritos não dizem mais nada sobre Deus, sobre o que é Deus. Deus é apenas o Criador. Isso resume quem é Deus. É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Qual é a consequência disso? Dessa nova forma de entender Deus? Porque nós deixamos de entender Deus como se ele fosse um tirano, como se ele fosse um rei. E é tão comum, né, a gente ouvir, ainda se ouve nas religiões tradicionais, as pessoas dizerem assim: eu tenho medo de Deus, eu temo a Deus.
Olha, isso é um absurdo, né? A gente dizer que teme a Deus, quer dizer que eu não peco porque eu temo a Deus. Isso é uma relação ditatorial, uma relação impositiva. E Jesus veio dizer que Deus era amor, né? Que Deus é compreensão, Deus é misericórdia, Deus é paciência, Deus é solicitude. A pergunta número 1 é que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A gente tem que olhar para Deus. Agora, quando a gente pensa em Deus, não dá para pensar em Deus com os olhos, com os ouvidos. Nós só conseguimos pensar em Deus com o Espírito. É como se nós fechássemos os olhos, fechássemos os ouvidos, né? Silenciasse a mente e imaginássemos Deus. Ele está perpassando tudo que ele criou. Então, Kardec pergunta, quais são então as características de Deus? Os Espíritos dizem, Deus é onipotente, onisciente, justo, amoroso, né? Onisciente. Quer dizer então que Deus ele está dentro e está fora de tudo que ele criou. Não dá para perguntar quando, desde quando Deus existiu. O tempo não existe para ele, porque ele criou o tempo. Percebem? Esse detalhe é interessante, né? Foi Deus quem criou o tempo. Se Deus criou o tempo, ele não está dentro do tempo, embora ele dinamize o tempo. Então, esse novo conceito de Deus é um conceito mais amplo, muito maior. Se nós já amávamos a Deus e respeitávamos, com esse conceito agora a gente compreende muito mais claramente o que significa o nosso Criador. Um outro conceito, o que nós somos? Kardec perguntou, né? O que nós somos? Aí os espíritos disseram, só existem duas coisas no universo. Aliás, três. Existe a matéria, existe o espírito e existe Deus. Não existe mais nada além disso. Olha que conclusão limpa, simples, lógica. Existe Deus, que é o criador de tudo. Ele criou a matéria e criou o espírito. A matéria só tem sentido porque o espírito existe. Então, nós somos os espíritos. Somos a parte especial da criação. Quando nós fazemos uma casa, qual é a parte especial da casa? Seus moradores. Os seres humanos que moram naquela casa. As pessoas. Pergunta-se, Deus criou uma casa. Os universos. Ele criou a casa. Para quem morar? Seus filhos. Quem são seus filhos? Os espíritos. Nós. Nós somos a parte importante, a parte essencial, a parte que dá sentido à criação somos nós. Deus, espírito e matéria. Somos a parte importante da criação. Os filhos que em algum momento da sua evolução se conectam com o próprio Deus, com o próprio Criador. Se conectam conscientemente, porque tudo o mais se conecta, embora inconscientemente. A matéria está conectada com Deus, os animais estão conectados com Deus, os astros, as galáxias, os sóis, a água, os mares, tudo se conecta com Deus. Mas o único ser que se conecta conscientemente com Deus são os espíritos. Então, quem somos nós? Os espíritos, criados por Deus, simples e ignorantes. E daí, do momento da criação, nós temos uma estrada infinita, por assim dizer, na nossa evolução, buscando cada vez mais a comunhão com esse Criador que carinhosamente, amorosamente nos fez herdeiro do seu reino. E o nosso corpo físico? O que é o nosso corpo físico? Para a ciência, o nosso corpo físico é apenas um amontoado de células, um amontoado de átomos, né? Que por acaso pensa. É um absurdo que a ciência ache que tudo que se criou no universo foi pelo acaso, inclusive nós. Mas paciência, isso é outra história. A ciência diz que nós somos um amontoado de células que depois morre, se acaba e pronto, não tem mais nada que isso. As religiões antigas diziam que o nosso corpo era um instrumento da tentação. Nosso pecado existia porque o corpo é fraco. A matéria tem que ser condenada. Então existia aquela religião até que obrigava as pessoas a se martirizarem, a bater no corpo, porque o corpo a carne era fraca.
Lembra dessa expressão? A carne é fraca. Isso é uma expressão da tradição religiosa equivocada. A carne não é fraca, o espírito é que ainda é imaturo. O que é então meu corpo? Meu corpo é um instrumento de manifestação do espírito. Meu corpo é uma veste, uma vestimenta, é uma CPU, é uma máquina. Né? Uma máquina, olha para um computador. O computador não tem a parte de máquina, a lata, né? A energia, a lata que faz o computador funcionar. Imagine que nós somos um computador super sofisticado, né? Mas o computador sozinho é apenas uma lata, é o corpo. Agora, quem é que dá sentido a essa máquina? O espírito. O espírito é quem usa, é quem opera essa máquina. É que dá sentido ao corpo, é o espírito. Né? Então, qual é a consequência disso? Nem temos que bater no espírito, condená-lo porque ele não é a carne fraca. Nem temos que dizer que ele é um nada que quando acaba, acabou tudo. Não. Com a doutrina espírita, o corpo ganha a sua posição correta. Nem 8, nem 80. O espírito é o nosso instrumento de trabalho, é o nosso instrumento de educação. É por ele que a gente passa uma encarnação inteira cumprindo o planejamento espiritual que um dia nós fizemos. Então nós precisamos cuidar desse instrumento. Esse instrumento é importante, porque sem ele eu não cumpro o meu planejamento. Eu tenho que cuidar da saúde dele, eu tenho que cuidar do descanso dele, eu tenho que respeitá-lo, das suas características, suas faculdades orgânicas, porque ele é um instrumento importante para que eu execute, né, o meu planejamento espiritual. Além desse corpo físico, nós temos o corpo espiritual, que é o nosso corpo que sobrevive quando a gente desencarna, chamado perispírito. Outra coisa, então, que a gente vai falar com vocês agora. O que é a matéria? Né? A gente já falou aí que Deus criou essas duas coisas, a matéria e o espírito. Mas o que é mesmo a matéria? Os espíritos dizem que a matéria não é essa que a gente conhece. Essa matéria que a gente vê, o vidro, um tijolo, a estrela, o sol, o nosso corpo, qualquer coisa, isso é a matéria, mas não é a matéria primitiva. A matéria primitiva, ela nasce de uma dimensão que antecede essa matéria que a gente vê. Quer dizer, existe uma essência material de onde a matéria nasce. Essa essência é chamada pela doutrina espírita de fluido cósmico universal, FCU, fluido cósmico universal. Essa matéria, agora eu vejo os astrônomos descobrindo a matéria escura, descobrindo o buraco negro. Né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar do buraco negro. O que é o buraco negro? É um lugar que tem no universo que ele pega a matéria, imagine que ele pega o Sol, as estrelas, e ele puxa tudo para dentro dele como se fosse um redemoinho. Quando a gente na lavanderia, no tanque, a gente abre aquele buraquinho do tanque, a água não faz assim, né? Puxando tudo para dentro dele, o buraco negro é um redemoinho no universo. Quando a matéria cai dentro dele, ela desaparece. Tudo que cai no buraco negro desaparece. E as leis da física deixam existir lá dentro do buraco negro. Aí eu aqui comigo pensando, voltando para a doutrina espírita. Será que o do buraco negro não é fazendo a matéria voltar para o seu estado primitivo, para o seu estado essencial, para reciclar os universos, os sistemas, as estrelas, e fazer com que nasçam novas estrelas, novos mundos, como o nosso Sol nasceu um dia, como o nosso universo nasceu um dia? Então os espíritos dizem que há uma fonte de matéria primitiva, de onde tudo se origina, e que ela não é composta dos átomos que a gente conhece. Ela é composta de algo que antecede muito o átomo que a gente conhece. Então a matéria agora passou a ser uma coisa muito especial, muito profunda. E a doutrina espírita está perfeitamente aliada com a física quântica, com a astronomia, com a astrofísica. Claro que não usando a terminologia dessas ciências, mas dizendo, né, de uma maneira simplista, tudo isso que a ciência já diz sobre a matéria. E a criação? O que é a criação? Já dissemos que Deus criou a matéria e o espírito. A matéria ela foi criada de tal maneira que ela pudesse servir de meio para a evolução do espírito. A criação,
existe para dar sentido à vida do espírito. Ela existe para que os espíritos evoluam. E ela é perfeita na sua beleza. Inclusive, por falar em beleza, olha que coisa interessante que os espíritos dizem. A gente não acha a natureza bonita aqui, né? Os mares, as flores, o campo, as montanhas, os rios, os pássaros, enfim, a fauna, a flora. Não a beleza aqui na Terra. Sabe o que os espíritos dizem? A gente não viu beleza ainda. Eles dizem que tem mundos lá em outras galáxias, girando em torno de outras estrelas, que a beleza não se descreve com a nossa linguagem desse estágio que a gente está. Não teria como descrever a beleza que existe no universo. Essa beleza que tem aqui na Terra, ela é uma beleza tosca, ainda muito pobre, se a gente considerar o que existe de beleza pela criação de Deus. Então, com esse conceito, a gente sai dessa mesquinhez de achar que a Terra é o centro do universo. Né? Lembra que a gente primeiro era o como é que chama? O geocentrismo. Dizia que a Terra era o centro do universo. Depois veio o heliocentrismo, que dizia que o Sol era o centro do universo. Agora não temos centrismo nenhum. Ou então nós podemos dizer que nós temos o teocentrismo. Quer dizer que tudo gira em torno de Deus. Não existe um universo, existem muitos universos. Esse universo que nós estamos aqui é um dos tantos universos que existem infinitamente em toda a criação. Com a doutrina espírita, a criação passa a ser, se a gente já admirava, se a gente já respeitava, ela passa a ser infinitamente mais bonita, infinitamente maior, infinitamente mais profunda. E quando eu digo profunda, é porque é o seguinte, os nossos sentidos, o nosso estágio evolutivo, enxerga muito pouco da criação. Além daquilo que a gente pode enxergar, que é muito pequeno, existe um infinito pequeno que é belo, poderoso e a gente não vê. E além daquilo que é muito grande, existe sempre algo maior, muito maior, que a gente não consegue abarcar, que a gente não consegue ainda entender ou medir. Por exemplo, os astrofísicos estão dizendo, cada dia que passa, eles descobrem objetos cada vez maiores no universo. Eu vi a semana passada uma matéria que dizia que foi encontrado um Sol, uma estrela como o nosso Sol, que ela é 5.000 vezes maior do que o Sol. Imagine vocês, só para efeito de comparação, na prática, imagine que a Terra é uma laranja e o Maracanã é o Sol, o nosso Sol daqui. Se a gente fosse botar na escala de comparação, né? A Terra é laranjinha, ou uma uva, e o Sol é o Maracanã. Imagine que a Terra é uma uva e o Sol é o Maracanã. Olha o tamanho do Sol, gigantesco. Né? Agora imagine um Sol 5.000 vezes maior do que o Sol. Ou uma estrela 5.000 vezes maior do que o nosso Sol. 5.000 vezes maior do que o Maracanã. Percebe? Que existe uma grandeza na criação que nós não conseguimos ainda abarcar, porque tudo que a gente vê ainda vê com os sentidos do corpo. Somente os sentidos da alma, conforme a gente vai evoluindo, é que vai dando conta do tamanho, da imensidão, da beleza, né, da criação. Então, é mais uma consequência do que se preconiza a doutrina espírita, essa grandeza de Deus e da criação. E a Terra, o que é a Terra para a doutrina espírita? Apenas um mundo nessa criação inteira, que existem trilhões de mundos. Eu digo trilhões porque não tem um número maior, pode ser quatrilhões, quintilhões de mundos habitados, em diversos estágios. A Terra é um dos menores, um dos mais acanhados, um dos mais simples, que estão no início da escalada evolutiva. É o nosso planetinha abençoado, a nossa casinha que Deus nos deu. Às vezes, eu não entendo de astrofísica, nem de física, nem de nada. Eu gosto de estudar a doutrina espírita. Mas, de vez em quando, a gente pega um livro desses assim, de astronomia escrito para leigo, e a gente dá uma lidinha só para correlacionar uma coisa com a outra. E olha o que é que a gente percebe. O nosso planetinha Terra,
Gente, assim, é emocionante quando a gente, leigo, né, como nós somos, começamos a entender um pouquinho disso. Esse planetinha Terra, imagine um grãozinho de pó. Sabe aquela farinha de maisena? Farinha de maisena, o grão dela é quase que não dá para ver, né? O grão da maisena. A Terra é um grãozinho de maisena. E em torno desse grãozinho de maisena está acontecendo uma tempestade cósmica, de um poder, de um gigantismo, né? de uma violência enorme. E esse grãozinho de maisena, no meio de tudo isso, protegido, como se fosse um grande útero, para servir de morada para nós, sob a proteção de Deus. Eu fico, mas como é que esse planetinha fica ali intacto durante bilhões de anos e acontecendo esses movimentos cósmicos, telúricos, gigantescos em torno dele, e ele se mantém em equilíbrio durante bilhões de anos? Não é providencial? Não é santificante? Não é de se admirar, de se reverenciar cada vez mais o Criador, que faz uma criação dessa tão bem feita para que nós, espíritos primários, tenhamos a nossa primeira casinha, o nosso primeiro estágio evolutivo. Então a Terra é essa primeira casinha. Como a Terra, existem muitos. Também existem mundos nobres, existem mundos que são muito mais nobres, muito mais belos, muito maiores, muito mais complexos do que o nosso mundo, nosso mundinho, nossa escolinha chamada Terra. Nós vamos parar por aqui hoje. Eu queria combinar com vocês o seguinte: nós temos assim uma série de itens que são preconizados pela doutrina espírita e a consequência de cada item desse. Nós vamos dizer que essa palestra de hoje é Conhecendo a Doutrina Espírita, parte 1. Na quinta-feira que vem vai ser Conhecendo a Doutrina Espírita, parte 2. Que nós paramos hoje aqui na Terra, né? A gente falou hoje de Deus, do que somos, do corpo físico, da matéria, da criação e da Terra. Aí vamos dar uma paradinha aí, e na próxima quinta-feira a gente faz Conhecendo a Doutrina Espírita, parte 2. Agora vamos para as nossas perguntas aqui, nossas observações. Natália está dizendo o seguinte: a linha de raciocínio de que inferno, purgatório, poderia ser aqui onde nós vivemos, tem fundamento no Espiritismo, onde viemos para aprender que o bem está na simplicidade das coisas. Então, Natália, um dos itens que nós vamos tratar na segunda, talvez a gente tenha que ter 3 encontros, Conhecendo a Doutrina Espírita, parte 1, parte 2 e parte 3. E um dos itens desses encontros vai ser exatamente falar sobre inferno e purgatório, que são criações mais da tradição religiosa. Na verdade, inferno e purgatório são conceitos criados pelos homens, né? E ao longo da sua evolução, os espíritos passam por momentos de sofrimento, de dor. Quando desencarnam também, dependendo daquilo que eles tenham feito, eles podem passar por momentos de dor, de sofrimento. E às vezes os espíritos diziam que esses momentos, quando era de muito sofrimento, chamava de inferno. Quando era de um sofrimento mais ou menos, chamava de purgatório. Mas a gente vai esclarecer isso melhor no próximo encontro, tá certo, Natália? Você disse aqui que o bem está na simplicidade das coisas, sim, perfeitamente. A simplicidade, ela é a forma elegante de tudo que é complexo. Natália continua dizendo o seguinte: e que por isso reencarnamos tantas vezes, até que o espírito possa evoluir e finalmente encontrar o verdadeiro significado da existência, que no caso poderia ser o céu. Vamos também falar da reencarnação, da lei de causa e efeito, da evolução. São outros itens que nós vamos falar, Natália. Mas é isso mesmo, o espírito tem que evoluir até que ele fique independente da matéria, que ele não precise mais reencarnar, certo? Mas a gente vai aprofundar mais esse assunto nos próximos encontros. Continua Natália: embora tenhamos muita beleza, estamos cercados de seres maus, humanos no caso, e muitas vezes me pego em devaneios a respeito disso. Não. Olha, cuidado, que a gente sabe que ainda existem muitos seres humanos mal educados, muitos seres humanos que ainda estão no primarismo, mas não esqueçamos de que eles são nossos irmãos, eles também são criação especial de Deus. Não é? Amar os nossos irmãos é amar a criação de Deus e contribuir para que eles saiam o mais rapidamente possível do seu estado de ignorância
E não devemos entrar em conflito com isso. Quando não compreendermos a maldade humana, que é temporária, é passageira, entreguemos as nossas dúvidas e os nossos conflitos a Deus. Vamos entrar mais aqui. Natália continua, não sei se meu tipo de pensamento é arcaico ou primitivo, mas eu penso tantas coisas, tenho me sentido confortável para falar a respeito por aqui. Ok, Natália, fique à vontade. Muito bom essa participação de todos vocês. Daniela está aqui falando ótimo. Natália continua dizendo, estarei presente nas próximas partes do aprendizado. Estou amando. Ok, por isso que a gente está trabalhando aqui talvez em 3 partes, para a gente poder comentar o máximo, né, o máximo de comentários, de conhecimento básico da doutrina espírita, né, para que todos nós tenhamos esse privilégio de conhecer essa doutrina consoladora. E por que a doutrina é consoladora? Porque tudo isso que nós falamos até agora é consolador. Não é consolador saber que Deus é magnânimo, é justo, é bom? Não é consolador saber que nós somos espíritos eternos? Saber que nós somos imortais? Saber que somos herdeiros do universo? Não é consolador saber que a matéria ela é dinâmica e ela existe para que a gente possa evoluir através dela? Não é consolador saber que a Terra foi construída só para servir de escola primária para nós? Lá no interiorzinho a gente não escolheu, não se constrói uma escolinha lá no interior. E depois um dia alguém vai construir uma grande universidade. Então a nossa terrinha é aquela escolinha primária, lá do interior. Mas vai existir uma grande universidade, uma grande metrópole espiritual, que é muito maior do que a Terra, quando nós galgarmos os degraus, né, que vão nos tornar espíritos mais aperfeiçoados. Tudo isso é consolador, não é? Então agora que nós já aprendemos tudo isso, não é? Vamos agradecer a Deus por tudo, fazer a nossa prece final, lembrando de no momento da prece a gente ficar contrito e abrir de maneira o máximo que a gente puder a nossa mente para a gente receber o passe, que nada mais é do que as bênçãos que os Espíritos derramam sobre nós. E eles estão individualmente nos acompanhando a cada um de nós. A todos aqueles que estão aqui nesse trabalho estarão recebendo durante a prece o passe. E ao final, cada um de nós tomemos, né, a nossa água fluidificada, que também é fluidificada por esses mesmos Espíritos. Vamos à nossa prece. Deus, nosso Pai, Pai amantíssimo de infinita bondade, como é maravilhoso estarmos começando a compreender melhor a sua natureza, a sua grandeza, o seu amor, a reconhecer em toda a sua criação o reflexo do seu amor, da sua grandeza, do seu poder. Estamos apenas começando, querido Pai. Por isso, ajuda-nos. Como crianças que estão aprendendo a andar, de vez em quando caímos, de vez em quando tropeçamos. Por isso te pedimos, Pai, estendemos as nossas mãos, como crianças que somos ainda, para que o Senhor nos sustente nessa caminhada e o mais rápido possível que possamos endurecer as nossas pernas, as nossas articulações, para podermos caminhar célere em sua direção, para termos cada vez mais segurança, cada vez mais sincronização e harmonia com as suas leis. Muito obrigado, Pai amantíssimo. E também queremos pedir nessa noite pelos nossos irmãos que ainda não conseguiram compreender um pouco da sua bondade. Pedir pelos nossos irmãos infelizes, os que estão em guerra, os que estão na violência, os que estão nos vícios, os que estão no roubo, no crime, e também aqueles que sofrem porque não conseguem levar o peso das suas responsabilidades, compreendendo que as nossas responsabilidades não só são as responsabilidades materiais, mas, sobretudo, as responsabilidades morais e espirituais. Ajuda-nos, Pai, a sabermos nos conduzir diante das obrigações, dos desafios,
das dores do mundo, porque são elas que são os degraus, são as matérias que devemos superar para aprender cada vez mais o sentido da nossa existência e da nossa comunhão contigo. Abençoa os nossos lares, os espíritos encarnados e desencarnados que se ligam a nós. Abençoa aqueles que desencarnaram, tendo subtraído a própria vida, que também são nossos irmãos imortais, que eles recebam o nosso abraço fraterno, o nosso sentimento de esperança, de alegria, por termos a misericórdia, a sua misericórdia sempre conosco, com todos nós, em qualquer situação. Mais uma vez, obrigado, Pai amantíssimo. Dá-nos a sua bênção e o seu amparo, hoje e por todo sempre. Muito boa noite a todos. Domingo, se Deus quiser, às 19 horas, teremos o culto do nosso Evangelho. Um abraço a todos e até domingo, se Deus quiser.